Pastor. Já que não acha, eu estava bem rindo de mim, né? Rindo de mim. Ai, ai. É um privilégio, né? Poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Obrigada, amiga. Oba, vou ter 2. Glória a Deus. É um privilégio poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. A gente fica nervoso, a gente fica desesperado, né? Já falei com a pastora, a senhora orou por mim. Pastor, já desabafei. Mas é um privilégio, porque a gente compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós estamos nesse tempo falando sobre batalha espiritual, amém? E a gente sempre fala, nós estamos em guerra espiritual, estamos em batalha. Quantos ouvem isso? Quase todo dia, né? A gente sempre está vendo, você está tendo batalha, guerra espiritual. É verdade, é isso aí mesmo. Nós estamos em batalha espiritual. Vamos estar até Jesus voltar, né? Até que Jesus volte, a batalha continua. A luta continua, companheiro. Estamos em batalha espiritual constantemente. E o Senhor foi gerando uma palavra no meu coração, né? E eu estava meditando e orando. E ao longo do dia o Senhor foi confirmando essa palavra. Eu até anotei algumas coisas, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco, comigo e com você, nessa noite. E que Ele continue ministrando ao nosso coração, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, estamos falando sobre batalha espiritual, e Deus colocou algo no meu coração, foi gerando algo no meu coração, e eu fui estudando, marcando algumas coisas, orando, pesquisando. Graças a Deus, Deus me deu até tema também, né? Eu queria falar um pouco sobre identidade. Porque a gente pensa de batalha espiritual, né? Anjos e demônios, é guerra, é o céu, e é isso aí mesmo. Mas aquilo que o Senhor estava falando no meu coração é, na batalha espiritual, quem é você? Quem é você? Qual é a sua identidade? E eu fui dando uma estudada sobre identidade. Eu peguei lá no dicionário algumas coisas, e eu vou falar aqui aquilo que eu fui anotando. Identidade, significado, é um conjunto de traços, de marcas que tornam uma pessoa ou um grupo único. E também estava escrito assim, identidade, ela não nasce pronta, se transforma ao longo da vida. Identidade também depende de como você se vê e como você é visto. Então, isso tudo junta identidade, né? E tem uma outra explicação que eu achei interessante, que diz que identidade vem do latim, que significa idem, ou seja, o mesmo. O mesmo. E o Senhor foi falando sobre isso, sobre identidade, mas identidade e batalha espiritual, identidade, eu fui escrevendo, fui anotando, o Senhor foi ministrando algumas coisas no meu coração. Eu vou falar, depois eu leio aqui um pouquinho para mim não perder, né? Mas espero que o Senhor me ajude e eu consiga transmitir aquilo que o Senhor gerou no meu coração, né? E que Ele continue falando contigo também, assim como eu quero que Ele continue falando comigo sobre identidade. Nós estamos em guerra, amém? Quantos sabem que você está em guerra? Você está em batalha espiritual, não está? Agora, é importante você saber quem é você. É importante você entender da sua identidade. E mais do que tudo, manter a sua identidade íntegra, preservada. A identidade que Deus te deu. E a identidade que Ele vai construindo em você. Porque nós lemos aqui, a identidade ela não nasce pronta. Embora Deus nos dê uma identidade, né? Mas ao longo da nossa caminhada, o próprio Espírito Santo vai construindo a identidade de Jesus Cristo dentro de nós. O Espírito Santo mora dentro de nós para construir, gerar a identidade de Cristo, a característica de Cristo, os traços de Cristo.
de modo que as pessoas olhem para a gente e idem, é o mesmo. Eu vejo a Nira e eu identifico Jesus, a identidade. Amém? Foi isso que o Senhor foi gerando no meu coração. E quem é você na batalha espiritual? Porque todos estão enfrentando batalha. Todos estão sofrendo ataques, né? E o inimigo, ele é repetitivo. E uma das batalhas mais terríveis, mais ferrenhas, é na mente. Aquilo que você pensa, aquilo que é gerado de pensamento dentro de você, que muitas das vezes vem para quê? Para corromper a sua identidade. Está dando para entender? Então Deus te dá uma identidade de filho, sabe? Tudo autoridade, tudo ao seu dispor. Mas o inimigo vai lá e ataca lá na sua mente. E aí você, no meio da batalha, você não toma posse da sua identidade de filho. Você está perdido na batalha. Você e eu, estou falando para mim. Está dando para entender? Nós ficamos perdidos na batalha. A batalha está ali, tem tudo ao nosso dispor. Armas espirituais. Nós não usamos. Então, o Senhor tem ministrado isso ao meu coração. Pode botar o título aí para mim, Alexandre, por gentileza. Fiquei tão feliz que Deus me deu o título. Eu sou tão ruim de título. Dessa vez o título veio. Mantendo a identidade na batalha espiritual. Eu acho que só o título já dá, já posso ir, né, pastor? Já fechou. Só o título já diz tudo. Mantenha sua identidade na batalha espiritual. Está todo mundo aqui passando por batalha. Batalhas externas e a terrível batalha interna. Lá na sua mente. Por isso que lá na armadura de Deus, ele fala do capacete da salvação. A sua mentalidade tem que ser daquele que foi salvo, remido, lavado, arrancado das trevas, colocado no reino de filho do amor, aquele que recebeu o Espírito Santo e é conhecido como filho. Mas tem muitos filhos que estão perdendo sua identidade. E aí, ao invés de na batalha você ser conhecido, reconhecido como um filho, alguém de autoridade, alguém, sabe? O mundo espiritual vai olhar para você, você não está identificando um filho, está identificando uma pessoa natural, que guerreia naturalmente, né? A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, né? São principados e potestades. Principados, o diácono falou, né? Principados, potestades. Mas o que? Vou perguntar aos universitários. Principados, potestades, dominadores nas regiões. É isso aí. Depois a gente vai ler, tá? É contra isso que nós estamos guerreando todos os dias. Sabe, amados? Mas a gente não precisa ficar preocupado nem com medo. É só a gente manter a nossa identidade e construir ela cada vez mais diante do Senhor. Porque quando eu estava lendo, eu falei, gente, que interessante, a identidade ela se transforma ao longo da vida. E eu fiquei pensando, realmente, conforme a gente vai caminhando com Deus, tomando posse das armas espirituais, sabe, orando, lendo a palavra, conhecendo mais do reino, a sua identidade vai sendo fortalecida. Ou seja, ela foi transformada. Né? A gente não é mais, pelo menos, é isso que se espera, de não sermos mais os mesmos que somos no início, né? Lá no início da nossa caminhada, nós começamos de uma forma. Mas a intenção de Deus e a expectativa do Senhor é que a gente vai avançando, crescendo, vencendo, mudando, rompendo barreiras, né? E isso é o quê? Construindo e fortalecendo a sua identidade de filho. Está dando para entender? Amém? Porque as lutas vêm, amados. As batalhas vêm.
E nós precisamos nos comportar como filhos de Deus. E usarmos as armas espirituais do Senhor. Amém? E eu estava pensando nisso, aí o pastor Fábio até estava falando no domingo, né? Falei, caramba, confirmação. Ele falou, até falou de Davi, né? Que Davi, ele sofreu tantas batalhas, né? Mas a primeira batalha de Davi foi a interna, foi a na mente. Né? Ele falou aqui, né? Ele passava por tantas rejeições, tantas situações. Ó, se a mente dele não tivesse protegida, fortalecida, guardada, ele não ia conseguir ser tão eficaz, né? Porque são tantas perseguições, tantas ofensas, mas a identidade dele se manteve intacta. E ele foi eficaz na batalha, né? Eu falei, cara, confirmação, que o Senhor estava gerando isso no meu coração. E, para tirar a foto? Espera aí, deixa eu me preparar para a foto. Ah, tá rindo. É melhor assim, porque todas as vezes que eu fico distraída, eu saio com a boca assim, ó. Então assim, você está conseguindo entender, amado, sobre identidade? Vocês não estão entendendo nada? Você pode dizer amém? Você tem uma identidade? Você tem uma identidade? Qual é a sua identidade? De filho. Filho. E filho é herdeiro. Herdeiro de quê? Herdeiro só do céu? Também. Mas você tem herança de autoridade na terra. Herança de domínio na terra. E, infelizmente, porque nós não entendemos isso, nós passamos por situações que era para a gente dominar, e nós somos dominados. Não é verdade? Nós somos dominados. Por quê? Não está entendendo da identidade. A tua identidade é de domínio. Você tem que dominar. Porque você é filho. Você é um herdeiro. Foi Deus que derramou sobre a tua vida. Você tem. Você só precisa tomar posse e ter cuidado para não perder, porque ao longo da caminhada, se você não entender isso, você acaba esmorecendo, desanimando. Quantos já perderam? Quantos não suportaram? Não é verdade? Porque assim, eu não quero cair nisso. Nós recebemos do Senhor a identidade de filhos. E ao longo da caminhada, ela precisa ser fortalecida, lapidada, acrescentada. Temos armas espirituais, temos o Senhor, temos o Espírito Santo conosco, temos a palavra de Deus, temos tudo o que precisamos para cada dia mais sermos eficazes na batalha. Eficazes na batalha. Amém? Porque a batalha não vai passar. Tudo vai acontecer, é ofensa, é de situação, é enfermidade. Eu estava conversando com a pastora, né, algumas situações, eu falei, puxa vida. Eu falei, caramba, a gente tem que ter cuidado, né? Porque senão a gente vai esmorecendo, vai desanimando. E aí, na hora da angústia, em vez de você manter a identidade de adorador, você mancha a identidade com murmuração, com reclamação, com falta de fé. Se no dia da angústia você manchar a tua identidade, você tem que manter a sua identidade. Não, eu estou passando por isso, mas eu sou um adorador. Eu tenho um Deus poderoso. Eu tenho um Deus poderoso. Vou passar, igual aquela música, vou passando pela prova dando glória a Deus. Passando pela prova dando glória a Deus. Isso é manter a identidade. Porque muitos passam pela prova reclamando, murmurando, desistindo, chutando o balde, não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer ir ao culto. Não, não é dessa forma. Você precisa manter essa identidade na batalha espiritual. Amém? Em Mateus, eu estava meditando e eu me lembrei do texto de Mateus 4, um texto tão conhecido, não vamos ler. É um texto da tentação de Jesus. Todo mundo, a gente conhece, né? Jesus está lá no deserto para ser tentado por Satanás, pelo diabo. E ali é um momento de fragilidade, amados, como todos nós passamos. Um momento de facilidade. Jesus já estava no deserto, jejuando, né?
E ele estava com fome, a carne dele estava debilitada, tanta situação. E aí o inimigo vem, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Amados, hoje em dia tem muita gente que cai nessa. Se o diabo chegar, pô, você é filho de Deus, está passando por isso, cara. Tem muita gente que fala, é mesmo, né? Filho de Deus, tanto tempo, eu faço tudo certinho, eu sou filho. Isso é batalha espiritual, sabia? Ele quer roubar a tua identidade. E Jesus ali, ó, pá, na palavra, pá, na palavra. Assim como Jesus venceu, nós também conseguimos vencer. Nós podemos. Não podemos? Ou você acha que não? Pode. Porque o mesmo Cristo daqui desse texto é o que está conosco. O mesmo Espírito que estava com eles também está conosco. Isso aqui é batalha espiritual. Acontece com a gente hoje. O inimigo vem sobre a nossa mente, sobre os nossos sentimentos, lançar flechas, setas, dados. Então, ajuste teu capacete, ajuste teus pensamentos, mantenha sua identidade de filho, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho para me acalmar. Bendito seja o nome do Senhor. E isso acontece o tempo... O quê? Quer falar alguma coisa? Cantar um corinho? Está dando para entender até aqui, gente? E as nossas armas, elas são espirituais. Eu queria que você... A mídia pode colocar para a gente? 2 Coríntios 10, 4. 2 Coríntios 10, capítulo 4, texto conhecidíssimo. Olha lá, por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Fortalezas, amados, são mentais. Vocês viram que existem pessoas que têm fortalezas na mente? E é só as armas espirituais que podem derrubar essas fortalezas? As armas da nossa milícia são poderosas. Então, amada, não perde tempo com coisas naturais. Cai para a guerra com a arma espiritual. A palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor já disse na Bíblia, ao meu e ao teu respeito. É uma arma espiritual que mantém a sua identidade intacta, que derruba as fortalezas do inferno e te dá vitória na batalha espiritual. Amém? As armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Então não perca tempo, amados. Intensifique as suas armas de oração, leitura da palavra, de jejum, sabe? Mantenha a sua identidade. Você tem uma identidade. Você tem características específicas que o próprio Deus já colocou sobre a tua vida. E o inimigo na batalha quer te roubar, porque se ele tirar isso de você, né? Você não vai conseguir ser eficaz na luta. Não vai conseguir ser eficaz. A nossa postura é diferente. A postura é diferente, porque ainda não entendemos. Sabe, a identidade, ela também nos garante autoridade. Não é verdade? Autoridade. Quem preserva a sua identidade mantém sua autoridade. Autoridade, autoridade, autoridade no mundo espiritual. Autoridade no mundo espiritual. Mas o mundo espiritual, ele é real. Bem mais real, tão real quanto esse mundo natural que temos. E o mundo espiritual, amados, ele é regido, movido por leis, por princípios. O mundo espiritual, ele reconhece identidade e autoridade. Ele não reconhece tempo de igreja, se eu tenho títulos, ele não reconhece nada disso. O que o mundo espiritual reconhece, identidade e autoridade. É por isso que nós sofremos batalhas o tempo todo,
para perdermos a nossa identidade. Perdeu a identidade, perdeu a autoridade. Não tem autoridade, amados. Aí o inimigo faz na nossa vida, faz na nossa casa. Por quê? A pessoa está na batalha, mas sem autoridade. Porque não entendeu a identidade. Não tomou posse de quem nós somos em Deus. Está dando para entender? A batalha espiritual, esse assunto é muito vasto, né? Tem muita coisa, mas tem demônio, e tem anjo, e tem espada de fogo, tem tudo isso, mas também tem você, mantendo a sua identidade, sabe? Dominando, sabe? Ligando na terra, sendo ligado no céu. Tem coisas que se manifestam aqui no mundo natural, que são conquistadas lá no espiritual. E tem coisas que nós não vivemos aqui no natural, porque nós não conquistamos no mundo espiritual. Está dando para entender? Deixa eu ler aqui. Porque o mundo espiritual, ele é real, e nós temos uma identidade, e o mundo espiritual conhece você e eu. Ele nos conhece. Ele conhece se na batalha você é um adorador ou você é um murmurador. Ele sabe se você vai fraquejar, você vai ficar firme. Mantenha a sua identidade. Fica firme. Quanto mais você resistir, mais autoridade Deus vai conferir a você, mais o Espírito Santo vai derramar, sabe? E mais eficaz você vai ser na batalha. Você e eu. Essa é a palavra que Deus tem gerado no meu coração. E eu não sei que tipo de guerra você tem enfrentado. Eu não sei o que você já enfrentou ou o que você ainda vai enfrentar. O importante é você entender. Eu tenho uma autoridade. Eu tenho uma autoridade. Eu pertenço ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Eu tenho um Deus poderoso. Eu sou filha. Eu tenho armas espirituais eficazes e poderosas para vencer isso que está vindo contra mim. Sabe, nós precisamos disso, amado. No nosso dia a dia, em todo tempo. Preserve. Para que você, quando você estiver num ambiente, você dominar naquele lugar. Domine, domine, domine. E para preservar a sua identidade, amados, você vai ter que guerrear, lutar. Contra os seus sentimentos, contra os seus pensamentos, até contra o desânimo, até contra o cansaço, sabe? Use armas espirituais, tem oração, tem dias que o Senhor, tem dias de cada um passa por, tem dias que eu estou assim tão coisa, e o Senhor fala, me dá a tua alegria. Falei, alegria hoje? Me dá a tua alegria. Pô, Senhor, alegria hoje não dá para... Me dá a tua alegria. Então o Senhor foi me ensinando, sabe? Foi me ensinando, porque tem batalhas. Eu vim de um quadro de depressão por anos. Então essa guerra eu guerreio constantemente. Se eu não tiver cuidado, se eu não manter a minha identidade de resgatada de alguém que isso já não me cabe mais, a minha identidade agora é outra, é de alguém que é alegre, de alguém que é feliz, de alguém que quer viver, de alguém que quer servir, de alguém que quer adorar, de alguém que quer andar nos caminhos do Senhor. Essa é a minha nova identidade. Essa sou eu hoje. Essa é quem eu sou. E eu não aceito voltar para lá. Não aceito voltar para lá. Deus me deu essa nova identidade. Mas o tempo todo Ele quer roubar essa identidade de mim. E eu tenho que usar as armas espirituais, as estratégias que Ele me dá. Ele vai me dando e eu vou fazendo. Opa, porque eu já estou sabendo, já sei, já estou ciente já. Mas você precisa ficar atento, fique alerta com as coisas que se levantam contra a tua vida, quer roubar a tua identidade, quer roubar aquilo que Deus já te deu. Se Ele conseguir, meus irmãos, você perde a batalha. E nós precisamos estar com a nossa identidade intacta. Onde nós estamos, no trabalho, eu trabalho num ambiente onde o Senhor
às vezes fala algumas coisas comigo e muitas das vezes você vai ter que renunciar a coisas. Você vai ter que abrir mão. Você vai ter que realmente se negar. Vai sofrer, vai doer. Mas você precisa entender, eu preciso manter minha identidade aqui. Porque se eu não manter minha identidade ali, eu não vou ter autoridade. No momento de dificuldade, eu preciso. Porque a autoridade e a identidade é algo assim muito tremendo. Eu estava assim, escrevendo isso aqui, eu estava me lembrando de algumas coisas, assim, tem bastante coisa, tanto da minha família, né, próprio testemunho da minha mãe, e teve um período assim muito interessante que a gente fazia muito evangelismo no cemitério, né? Eu ia bastante no evangelismo no cemitério. E a gente só tinha um tempo de treinamento, de jejum e tal. E a gente ia para lá, né, evangelizar, abraçar as pessoas. Aí teve um dia que deram a instrução da gente, porque a gente sabe que tem pessoas que vão para fazer coisas de trabalho e tal. Então, deram uma orientação para a gente, separou a gente em grupo. Olha, cada grupo vai chegar numa coisa desse e fica perto. Não precisa falar nada, não precisa fazer nada, não afronta ninguém, só vai e fica. Assim que a gente fez. Fizemos nada, só ficamos ali. Não apareceu nada, não desceu não, né, que não vem de cima. Não aconteceu nada, não manifestou nada, não foi nada, não surgiu nada, não estava entendendo por que estava acontecendo, até que a gente descobriu que era a igreja, né, que estava ali. Sabe o que é isso? Identidade. Identidade. O mundo espiritual conhece a tua identidade. Onde você chega, é um filho de Deus. Quando Jesus chegava no lugar, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus só chegou ali, só queria evangelizar e também expulsar os demônios. Expulsar mesmo. Mas não precisa fazer nada. Chegou, a sua identidade chegou junto com você. Toda a autoridade que Deus te deu, todo o domínio, para você dominar, ó, aqui não, sai, olha, o limo da autoridade é que não precisa gritar, gente. Já vivi experiências assim, falei, caramba. Aí eu falei, diabo, já te vi. Aí Jesus, não precisa gritar não, é só orar só. Eu falei assim, em nome do Senhor Jesus, Espírito, aqui na minha casa não, em nome, daqui a pouquinho, daqui a coisa, e calmou. Autoridade. Identidade. Amém? E ele tem trabalhado para roubar isso da igreja, do povo. O povo está tão cansado, tão desanimado, com tanta situação, assim, hoje eu não estou legal, não sei o que, se Mangá levantar a mão, não vou levantar. Irmão, levanta a mão. Exerça a tua autoridade. Porque se tu levantar a mão, já caiu tudo por terra. Por quê? Por causa da tua identidade. Da autoridade que o Senhor te deu. E o mundo espiritual reconhece. Por isso que a gente, às vezes, aqui no ministério, fica perturbando. Igreja, levanta a mão. Igreja, diga glória. Porque a igreja também tem uma identidade na terra. A igreja reunida. A igreja é como nós estamos reunidos. Por isso que a pastora falou, não é mais um culto, é o culto. O culto de domingo foi um culto. O culto de quarta-feira foi um outro culto. Hoje já é um outro culto. E a igreja também ela tem uma identidade, uma autoridade. Sabe? As porcas do inferno não prevalecem contra a igreja. Só o fato de você ter sua identidade, fazer parte de um corpo de Cristo, porque lá no significado de identidade, diz que características, traços de uma pessoa ou de um grupo único. A igreja ela é um grupo único, específico. Ela é a noiva, ela é o corpo. Ela tem uma identidade. Você está aqui, está servindo, está adorando, está levantando as mãos. Autoridade, identidade. O mundo espiritual reconhece. Tem batalhas que você vence, que você nem sabe. Mas só o fato de você ter vindo ao culto, adorou, serviu, levantou as mãos, a batalha foi ganha.
Você nem sabe. Algo que estava vindo contra você ali. E você estava assim, ai, mas eu não vou no culto, não. Eu estou tão assim. Vai. A minha mãe sempre me ensina, que o dia que estiver ruim, que você não estiver com vontade, é nesse dia que tu tem que ir. Eu falei, ai, vai. É nesse dia que tu tem que ir. Não, mas eu vou assistir no online. Não é para assistir no online. É batalha. Tem coisa que é quando tu chegar lá. É aqui a identidade da noiva. Aqui. Hoje é para estar aqui. Vai. E tudo que tiver que levantar a mão, levanta. Se tiver que dar glória, gritar, grita. Ah! Porque tu não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. O Espírito Santo está gerando. E se você entender e seguir, tu vence a batalha. Nem sabe. Está vindo um turbilhão, um furacão contra a tua vida, contra a tua casa, mas você foi para o culto. Ai, meu Deus. Ai, não levantar a mão. Ah, vou levantar a mão. Digno ao Senhor. E só tu és santo. Só tu és lindo. Só tu és digno. Venceu a batalha. O que ia vir nem vem mais. Está dando para entender, irmãos? Batalha espiritual, assim, tem muita coisa. Mas o que você precisa entender na batalha. Quem é você na batalha? Como é que você está sendo... Porque aqui, uma coisa que eu achei interessante aqui, numa das coisas de identidade, depende de como você se vê e é visto. Às vezes, o inferno está vendo você como uma ameaça. Cara, Roberto é uma bomba. Vou matar ela, vou fazer alguma coisa para ela desanimar, desistir, para ela não chegar até aqui. Se ela chegar aqui, dá ruim para mim. Mas se a Roberta entendendo, eu tenho uma identidade, eu tenho uma vida com Deus, eu tenho um Deus poderoso, isso aqui não vai me matar, isso aqui não vai me tirar do alvo, eu vou continuar caminhando. Pum! Venceu a batalha. Está dando para entender, gente? Batalha espiritual. Mantendo a identidade na batalha espiritual. Mantendo e lapidando a identidade. Deus ainda pode acrescentar muito mais aí. Você pode ser um adorador, um guerreiro, sei. Cada um tem suas batalhas, e para cada um Deus tem um algo específico. O importante é você entender a sua identidade, quem você é. Você está sendo atacado. Todos nós estamos sendo atacados. Na mente, nas emoções, interno, externo. Mas não precisa ficar preocupado nem com medo. Maior é o Senhor. Maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que está conosco. Ele é o nosso Deus. E eu não sei que tipo de guerra você está enfrentando. Mas mantenha a sua identidade intacta, confiando e se refugiando no Senhor. O Altíssimo é o nosso lugar seguro. Não há o que temer. E aí o Senhor me deu o Salmo 91, eu queria que a gente lesse junto. Abre você no Salmo 91. As pessoas têm costume de abrir esse Salmo em casa, deixar aberto como um amuleto. Não, amados. Esse Salmo ele é muito mais poderoso. Se você entender o que está escrito nele e você colocar em prática. Você achou? Vamos ler todo? Dá tempo? Dá tempo. Salmo 91. Conhecidíssimo. Está todo mundo lá com a Bíblia com 91 aberto dentro de casa. Mas olha só. Bem mais do que você deixar ele aberto. Leia ele. Entenda aquilo que está escrito. Viva esse salmo. Viva esse salmo. Leia esse salmo. Medite nesse salmo. Ore esse salmo. E você vai fortalecer a tua identidade. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem
confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Esse salmo é lindo, né, gente? É poderoso. Ele não é um amuleto. Isso aqui é algo poderoso que Deus tem falando. Mas sabe qual é o segredo de quem vive isso daqui? Quantos querem viver isso daqui? Sabe qual é o segredo? Está aqui no versículo 1 e ele repete aqui no outro versículo. Cadê? Em versículo 9. Aqui no versículo 1, sabe o que diz? O que habita no esconderijo do Altíssimo. Em outras versões diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe, se tua identidade estiver intacta, ainda ser reconhecido como aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa na sombra do Onipotente, ele diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. No versículo 9 também diz, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Aí o versículo 10 diz, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Isso faz toda a diferença, amado. Uma identidade que preservada, intacta, que você entende, é diferente até para orar. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram até em inglês, né? Mas vem a legenda. Falei, cara, que interessante. Aí eu me lembrei dessa palavra. Ele estava falando, né, dos tipos de oração. Ele estava falando, tem pessoas que estavam na guerra, na batalha, aí vai orar, ai Senhor, quanto tempo que eu estou orando por isso, meu Deus, olha o que está acontecendo, oh que luta, olha o que estão fazendo, olha isso, meu Deus, ele falando. Aí ele deu 2 tipos de oração. Aí ele fez esse tipo de oração, daqui a pouco ele, Senhor, tem acontecido isso e isso comigo. Pai, eu sou teu filho, eu sou o teu servo. Dá ordem aos seus anjos. Senhor, vai lá. Senhor, em nome de Jesus, toma posse. Entra na batalha, entra na guerra. Isso é quem entende quem Ele é. Quem entende aquilo que a Bíblia já diz. Sabe? Então, às vezes, a gente precisa entender. E na batalha, tomar postura de filhos. De atitude, autoridade. Eu estava me lembrando... só vou terminar, pastor. Estava me lembrando nesse dia de Jesus, né? Ele é o nosso exemplo. E tem algo tão interessante, tem uma frase de Jesus que me pega, eu não vou lembrar agora onde está o texto. E tem um momento que ele está conversando com os discípulos, e ele fala, aí vem o príncipe das trevas, e ele nada tem em mim. Que privilégio a gente poder viver isso. Você vê as situações acontecendo, você vê as artimanhas do inimigo, mas você está com a tua identidade intacta, de filho, de autoridade.
está acontecendo isso aí, o inimigo está fazendo isso daí, mas estou tranquilo, ele nada tem em mim. Nenhuma semente de amargura, nenhum medo, nenhuma insegurança, nada, ele nada tem em mim. Amém? Que Deus te ajude, que você peça ao Senhor, para que você a cada dia fortaleça a sua identidade, sabe? E que Ele venha acrescentar à tua vida a autoridade, entendimento, a ousadia, para declarar a verdade do Senhor na tua vida, na tua casa e na tua família. Amém? Aplauda bem forte ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Obrigado, Aninha. Identidade e autoridade.